E já começamos essa edição levando você até Brasília. Vamos saber o que tem por lá em destaque. Com as informações, Saulo Lopes. Olá, bom dia! A Confederação Nacional da Agricultura apresentou ao Senado 10 propostas para o Plano Agrícola e Pecuária 2019-2020 neste biênio. A presidente da Comissão da Agricultura no Senado, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, disse que o Legislativo está pronto para desburocratizar o setor, alavancando o agronegócio. Nessa semana também começa a votação do Plano Safra nas duas casas legislativas, na Câmara e no Senado. Em jogo, a liberação de 10 bilhões de reais para financiar o subsídio dos juros da próxima safra. De Brasília, Saulo Lopes. Segunda safra de soja começa a ser colhida no Rio Grande do Sul. A maioria das lavouras foi implantada depois que o milho ou a própria soja foram retirados e os resultados são positivos na maioria das propriedades. Agora os produtores esperam contar com a ajuda do clima para colocar as máquinas no campo. Veja as informações na reportagem de Annelise Nicolodi. Em poucos dias, as colheitadeiras devem retornar às lavouras para fazer a colheita da soja safrinha. Uma aposta de muitos produtores gaúchos e que deve render bons resultados. Eu vejo que a soja safrinha no Rio Grande do Sul, essa soja safrinha plantada pós milho, é uma grande alternativa que nós temos e praticamente nós temos uma colheita de soja safrinha logo em seguida da soja normal. Então, nós não temos muito intervalo entre uma e outra. A gente tem visto, em termos de produtividades, que a soja plantada até o próximo dia 15 de janeiro, nós tivemos boas produtividades. 50 sacos, 55 sacos por hectare, até 60 sacos por hectare. Da semeadura do dia 15 de janeiro em diante, nós já tivemos perdas. E como nós tivemos essas últimas 3 semanas com chuvas, aquela soja que estava pronta acabou perdendo qualidade, aumentou a quantidade de grão ardido e teve muitas áreas que perderam de 8 a 10 sacos por hectare. Então, hoje nós temos muitas áreas de 30, 35, 40 sacos por hectare que estão sendo colhidas a partir dessa safrinha. Então, isso fica um grande indicativo para o produtor. Né? Fazer a semeadura do milho na época normal e precoce para conseguir colher ainda no final de dezembro, meados de janeiro, para tentar implantar essa soja safrinha no máximo até dia 15 de janeiro. Então, com isso, a gente tem um potencial de produtividade interessante e foge desses momentos mais complicados. Em 44 municípios da região noroeste do estado, foram 20 mil hectares cultivados com a soja safrinha. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. E quando o assunto é floresta plantada, Mato Grosso do Sul apresenta bons resultados, lidera o processo de expansão no setor. O tema foi discutido em ciclo de palestras realizados aqui em Campo Grande no final da semana passada. E a repórter Kylie Rodrigues acompanhou tudo e traz as informações para a gente na reportagem. Conhecido tradicionalmente como produtor de carne e grãos, Mato Grosso do Sul tem se destacado no cenário florestal brasileiro. Mato Grosso do Sul possui mais de 1 milhão de hectares plantados de eucalipto, grande parte destinada ao mercado de celulose. Mesmo se destacando, o estado ainda tem desafios a serem cumpridos. Sabemos que o setor de celulose vem hoje consumindo 70% a 80% da madeira do estado, mas temos que desenvolver outras cadeias produtivas, principalmente a cadeia do aço, que é a cadeia que dentro do setor florestal é através da produção de carvão vegetal para consumo e produção de carvão vegetal. O aço é produzido juntamente com carvão vegetal e minério e voltamos de Minas Gerais com a imagem que o minério em Minas Gerais está numa situação muito delicada e hoje já está indo minério aqui do Mato Grosso do Sul para Minas Gerais e com certeza a gente tem um potencial de crescimento dessa cadeia que já foi no passado muito importante na produção de carvão vegetal. Para se desenvolver um material genético para qualquer finalidade, né, ou para madeira serrada, para carvão ou para celulose, leva-se 20 anos de pesquisa, né, antes de se tornar um produto disponível para o produtor e ele ter garantia de uma boa produtividade. Né. Então é isso que nós vamos estar apresentando hoje, né, o fruto de um trabalho começado há 15 anos atrás. E aí quem ganha é o produtor, né, que vai investir na tecnologia. Exatamente. Quando o produtor, em função daquilo que ele quer, né, para o seu produto final, ele tem a opção de escolher qual o melhor material genético para ser plantado.
Durante o ciclo de palestras Mais Floresta, especialistas abordaram assuntos pertinentes ao setor, como gerir e administrar uma floresta ao longo de 12 anos, clones de eucalipto e pinos para madeira serrada, como conduzir uma floresta para a produção de madeira. Requer conhecimento técnico, né? A preparação primeiro da floresta, fazer uma floresta bem feita, com percentagem de falha baixa, sem deficiência nutricional para que a madeira seja limpa, seja de qualidade. E requer também, principalmente, conhecimento técnico e tempo, né? Que é uma madeira que você vai colher o ciclo final a partir de 12, 14 até 20 anos. São florestas que nós chamamos de ciclo longo, visando agregar valor à madeira. Este especialista destacou o mercado de madeira para a construção civil no Brasil. Hoje a gente pode dizer que existe um mercado crescente, uma demanda de grandes indústrias solicitando edificações de 8, 10 andares totalmente em madeira. Já vem a madeira como um produto econômico relevante. Entendem que a gente tem uma etapa agora para ser vencida de pioneirismo, de convencimento, de certa forma, da comunidade, tanto dos construtores quanto do mercado final, dos compradores, para transformar isso num produto confiável, competitivo do ponto de vista econômico. Isso só a economia de escala pode dar essa segurança ao investidor a médio prazo. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E após a colheita da soja, produtores do Rio Grande do Sul fazem a implantação das coberturas de solo. A maioria das lavouras recebe aveia ou nabo, mas pesquisas realizadas com o tipo de capim têm dado resultados espetaculares. A repórter Annelise Nicolodi foi conhecer um pouco mais sobre essa variedade e conta pra gente. O capim-sudão é uma cobertura de solo que vem sendo utilizada mais recentemente pelos produtores gaúchos, principalmente para trabalhar a questão da descompactação do solo. E aí ela é uma cultura bastante importante, né, professor? Por quê? Exatamente. O capim-sudão tem se mostrado muito promissor nessa questão da melhoria do solo. Além de ser uma espécie que tem um crescimento bastante rápido para ser utilizada após a soja, e num período curto de tempo consegue ter um desenvolvimento bastante satisfatório, como nós podemos observar nessa parcela aqui, que com 45 a 50 dias de crescimento já um desenvolvimento bastante exuberante, criando uma condição de proteção na superfície do solo, evitando prejuízos com erosão, como ocorreu chuvas intensas essa semana, e principalmente por se tratar de uma gramínea de verão, nessa entre-safra pós-soja, ele consegue também ter um desenvolvimento muito satisfatório de raízes. E essas raízes, num período aí, que pode até chegar o frio propriamente dito, aproximadamente um período de crescimento que pode chegar a 70, 80, 90 dias, esse sistema radicular pode atingir profundidades de 1 até 2 metros. E com isso, além de melhorar o solo, criando canais, poros que vão auxiliar com a infiltração de água e amenizar os problemas e riscos de erosão que pode ocorrer por chuvas intensas, vão também buscar nutrientes que estão a profundidades, muitas vezes, que não são atingíveis por raízes como a própria soja, como o próprio trigo, trazendo esses nutrientes de volta para deixar disponível na superfície. Então faz um condicionamento, uma melhoria, não somente da condição física do solo, mas também ciclando nutrientes, melhorando a fertilidade do solo e, consequentemente, também toda essa adição de palha e de raízes cria um ambiente para também melhorar a biologia do solo. Então a gente consegue, com o sistema de produção, inserindo culturas, mantendo o solo sempre coberto, espécies que promovem essa melhoria tanto da qualidade química, física e biológica do solo, consequentemente também amenizando os riscos de erosão. E esse capim-sudão ele foi semeado logo após a colheita da soja e agora, depois desse período de mais ou menos 90 dias, o produtor ainda pode plantar outra cultura, que no caso seria aveia? Sim, é importante ter uma espécie de entre-safra pós-soja para dar uma proteção nesse período crítico para erosão, que ocorre aqui, chuvas bastante intensas aí no início de maio, como ocorreu novamente este ano, mas esse
esse capim-sudão ele tem um potencial de até 70, 90 dias de crescimento. Logicamente ele vai cobrir, proteger o solo até vir os primeiros frios. Como é uma espécie de verão, ele tem o seu ciclo, o seu desenvolvimento interrompido pelo frio, pela geada, e que após isto, nós já estamos falando já final de junho, início de julho, né, vai ter uma condição de uma boa palhada. Logicamente nós vamos ter que implantar uma cultura propriamente de inverno para dar suporte e proteção ao solo até o final de outubro, quando volta novamente a soja nesta lavoura. E aí o senhor comentava que também o custo para o produtor não é muito alto, né, para implantar o capim-sudão. Exatamente, né? Existem várias alternativas de espécies que têm mais se adequado em realidades de propriedades na região. É o capim-sudão, por ele ser bastante rústico. A semente relativamente é uma das mais baratas entre as opções que existem, pelo benefício que ele traz, tanto a nível de produção de palha, proteção da superfície, mas também melhoramento na condição de sistema radicular, atuando no solo, melhorando a condição de porosidade, de estrutura de solo, e isso facilita, nesse melhoramento, amenizar os riscos de erosão. Tá certo, professor, muito obrigada pelas suas informações. Então aí, mais uma alternativa, mais uma cultura protegendo o nosso solo. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicoloide. A ameaça de uma nova greve dos caminhoneiros no Brasil preocupa o setor produtivo. Os prejuízos e os transtornos afetariam diretamente a economia, que atualmente já enfrenta um momento de estagnação. O repórter Saulo Lopes conversou com técnicos da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, sobre este assunto. Acompanhe a entrevista. Essa semana completa um ano daquela greve nacional dos caminhoneiros 2018, tá lembrado? Brasil paralisado, morte de animais, estradas bloqueadas de norte a sul, crise, desemprego, ambulâncias que não passavam. O Brasil parou. E domingo agora os caminhoneiros articulam um movimento parecido. Nós viemos aqui na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil conversar com a Elisângela Lopes, que vai falar para a gente sobre um assunto que está tramitando no STF. Há também uma questão com a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que diz respeito a uma tabela obrigatória do frete para os caminhoneiros. Elisângela, explica para a gente, produtor que está em casa, para a gente conseguir entender qual é o contexto técnico dessa possibilidade de uma greve, se é que ela existe. Olha, nós acreditamos ser muito difícil ocorrer essa greve com uma expressividade tão grande como a do ano passado. Isso porque o governo tem atendido sobremaneira os pedidos, os pleitos dos caminhoneiros. Recentemente saiu uma portaria da Agência Nacional de Transportes Terrestres que garante aos caminhoneiros que eles não serão multados caso não cumpram a tabela obrigatória de frete. Essa multa ela incorreria apenas sobre os embarcadores, que ficam vulneráveis a pagar um valor que vai de R$ 550 a R$ 10.500, a depender da diferença da tabela obrigatória de frete e aquela que estiver sendo praticada. Essa medida do governo, ela garante que, ao ser feita uma denúncia pelo caminhoneiro, ele não será multado, apenas o embarcador. O caminhoneiro encaminhará esse contrato à empresa que o representa, o sindicato, enfim, e esse sindicato recorrerá à NTT, terá até 30 dias após essa denúncia para fazer uma multa e encaminhar o embarcador. E nós já temos números com relação a isso, desde fevereiro até a primeira semana de maio, já são mais de 5.000 multas, um valor que vai entre 2,9 milhões de reais a 37 milhões de reais de multa. Só para a gente entender então, Elisângela, os caminhoneiros estão se livrando dessa penalização de tirar do bolso deles esse recurso. E os embarcadores é que estão sofrendo esse prejuízo. Exatamente, os embarcadores que estão sofrendo, as multas contabilizadas já vai de 3 milhões a 37 milhões. Tá? Nós não podemos afirmar o valor exato porque há uma faixa de R$ 550 por multa a R$ 10.500, como já dito. E então cria essa insegurança, esse passivo que será pago pelos embarcadores, muitas vezes representados pelos produtores que encaminham seus produtos com destino ao mercado interno ou ao mercado exterior. Muito bem, parece que existe uma discussão também no STF para que esse tabelamento obrigatório caia e não penalize tanto a produção lá na terra. Parece que quem transporta na estrada está se dando bem, né?
Sim, assim, a CNA ela entrou com uma DI uma semana após o tabelamento de frete, dia 31 de maio, e até hoje essa DI não foi julgada, ela está no Supremo Tribunal Federal, e o que a gente pede é que haja maior celeridade na hora de julgar essa DI e julgue como inconstitucional, já que já estamos tendo diversos prejuízos em razão desse tabelamento obrigatório de fretes. Isso tem corrido, sim, prejuízos para o produtor, que antes encaminhava boa parte da sua safra para cobrir os seus custos de produção e reservava de 30% a 40%, para enviar numa oportunidade melhor, quando os custos de transporte diminuíam. E agora eles não estão conseguindo isso, também tem prejudicado a venda futura, com relação aos fertilizantes, os contratos que tinham sido feitos anteriormente, com preços menores, estão sendo revistos por quem fornece os insumos, uma vez que não há garantia de que esse frete se manterá no valor que era estipulado anteriormente. A tendência é que socialmente, só para você ter uma ideia, desde o dia 31 de maio até hoje, já foram lançadas 7 tabelas da NTT com reajustes em razão do diesel. Então cria-se uma insegurança jurídica muito grande com relação à questão das multas, mas também uma insegurança com relação a quanto nós podemos produzir, uma vez que essa produção, muitas vezes, no caso do milho, por exemplo, com a tabela de frete, há situações em que o custo de transporte ele chega a ser 75% do valor da produção do milho, tornando assim, então, inviável continuar o cultivo de milho no Brasil. Então, há uma necessidade urgente de se resolver essa questão no Supremo Tribunal Federal, de se votar essa DI, mostrando que esse assunto é inconstitucional. Tá bom, muito obrigado. Lembrando que a DI é ação direta de inconstitucionalidade, não é isso mesmo? De Brasília, Saulo Lopes. A mosca dos chifres tem um ciclo de desenvolvimento rápido, depende da temperatura, umidade e qualidade da massa fecal dos animais para se desenvolver. A Embrapa Gado de Corte acabou de concluir um experimento que demonstra que o inseto, apesar de provocar incômodo aos bovinos, não causa grandes prejuízos na pecuária. A reportagem é de Carly Rodrigues. De origem do Mediterrâneo da Europa, os americanos calculam que a mosca dos chifres foi introduzida na América do Norte por volta de 1880. Praticamente em 100 anos, veio descendo pela América Central e Sul. O inseto chegou no Brasil por volta da década de 70. Rapidamente, na década de 90, já estava espalhado por todo o território brasileiro. O ciclo é mais rápido, né, em relação à temperatura e umidade. Pensou-se inicialmente que as infestações aqui no Brasil seriam muito superiores às que ocorriam lá nos Estados Unidos e, consequentemente, imaginava-se que o prejuízo aqui no Brasil seriam muito superiores também. Felizmente, isso não ocorreu. A temperatura também abaixa aqui no Brasil, o fotoperíodo também é menor no período de inverno, né? E a umidade também cai muito nesse período. Então ela também não tem boas condições de desenvolver durante todo o ano no Brasil. E por isso que então ela ocorre aqui também com mais intensidade, embora ela ocorra durante todo o ano, mas com mais intensidade na estação das chuvas, né? Na fase adulta, a mosca dos chifres passa toda a sua vida sobre os animais. Embora possam ser vistas sobre qualquer animal do rebanho, elas preferem animais adultos, machos e de pelagem escura. O pesquisador salienta que desde a introdução da mosca no Brasil foram feitos poucos estudos para mensurar o efeito do inseto no desenvolvimento dos rebanhos. Então, inicialmente foram feitos estudos lá no Rio Grande do Sul com raças de origem europeia e não se observou nenhum efeito no desenvolvimento dos animais. No mesmo período foi feito aqui, casualmente aqui na Embrapa de Gado de Corte, em animais em desenvolvimento, e aqui sim observou-se uma diferença no ganho de peso, tanto em animais de 1 ano, 2 anos e 3 anos, tá? E depois nunca mais se fez nada em relação a isso. E por isso que a gente voltou a trabalhar nesse
procurando, né, o efeito disso aí em função desses resultados que eles discordavam entre si. No experimento da Embrapa Gado de Corte foram mensurados efeitos desde a desmama até o peso de abate, ciclo normal de um animal macho Nelore. O resultado apontou que os outros estudos já tinham diagnosticado. A mosca aumenta com a idade dos animais, com picos nos períodos chuvosos. Como o desenvolvimento dos ovos até a fase adulta é no bolo fecal dos animais, com o espalhamento da massa, o inseto não encontra boas condições no ambiente. Neste momento, há uma queda na infestação, meses de janeiro, fevereiro e março. Após as chuvas diminuírem, as condições voltam a ficar favoráveis para a mosca dos chifres, tendo um novo aumento da população no final da estação chuvosa. Neste momento, deve ser feito tratamento preventivo. Usando polvilhamento ou pulverização, ou mesmo o puron, o efeito é relativamente pequeno, em torno de alguns dias, uma semana ou 10 dias. Consequentemente, os animais voltam a se reinfestar. Um método, né, que é o brinco impregnado com mosquicida, que ele tem uma duração mais prolongada, quer dizer, protege o animal por um período maior de tempo. E fizemos o tratamento usando essa estratégia, esse modo de tratamento. De novo, acompanhando o desmame até esse peso de abate. O produtor ele não precisa ficar tão preocupado, é mais a questão mesmo do incômodo dos animais, que a gente percebe olhando. É diferente. Eu sou parasitologista e tem carrapato, mosca são parasitas externos. A gente tem os vermes gastrointestinais que são internos. Esse o produtor não vê, ele não sabe realmente o que está acontecendo, a não ser pelos sintomas clínicos do desenvolvimento dos animais. Mas o efeito da mosca, embora ela seja hematófaga, não é pelo sangue que ela consome, e sim exatamente pelo estresse. E aí o produtor, o animal fica realmente estressado, ele faz vários movimentos, principalmente de perna, de cauda, de tremor de pele, de ir lançar a cabeça em direção a várias partes do corpo, tentando afugentar a mosca, né? Por isso é até uma questão de bem-estar animal, se trata os animais, mas de fato o efeito não é o que se esperava quando a mosca foi introduzida no Brasil. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.